até o fim. Passa ano, pastora, e vira ano. E esse marido não melhora. Não tem libertação, não tem milagre na minha casa. Onde está o erro? Onde eu estou falhando? Onde eu estou errando? Continue, queridos. Continue profetizando mesmo que você não veja o milagre. Continue orando mesmo que você que Deus vê. Ele vê você lá na frente. Ele não vê você nesse estado de miséria que você está. Ele vê você transformado pelo poder da palavra. É isso que nós temos que entender. Você tem que ver esse filho já curado. Você tem que ver esse marido já liberto. Então tome posse. Não tenha medo. Não desanime. Determine a esse vale de ossos sequíssimos que haja vida. E vai ter vida. Olhe para essa enfermidade e diga, é a última vez. Eu dou um decreto de saúde no meu corpo agora. Essa dor vai sumir porque eu dou a palavra de ordem. É você que declara, é você que verbaliza, é você que olha para a chave da sua empresa e dá um decreto no mundo espiritual. Nem o mal sucederá, nem praga nenhuma chegará nessa casa, porque Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos livrar, para nos guardar, para nos proteger. Anjos não recebem orações, anjos recebem ordem. Você dá ordem para o anjo, para ele ficar nas esquinas, nas ruas, nas laterais, nas portas da entrada, nas portas do fundo, na frente, atrás. Você dá ordem e eles obedecem ordens. Então você precisa verbalizar, você precisa confessar que Jesus Cristo está vivo, poderoso, guerreando as suas guerras, batalhando as suas batalhas, confiando nos filhos que Ele tem. Então Deus confia em você, Deus acredita em você. Então tome posse desse território que Deus te deu. Ah, pastora, mas é a minha cidade, é a minha rua, é a minha casa, é meu marido, é meu emprego. Não, queridos. É a fraqueza que está em você que não deixa você guerrear suas guerras e batalhar as suas batalhas, porque Deus já pelejou por nós. Então você só será um vaso vazio nas mãos dele, mas ele tem que nos encher cada dia. E ele vai te enchendo de sabedoria, te enchendo de conhecimento, te enchendo de revelação, te enchendo de graça. Para quê? Para nada? Não, você vai usar tudo isso. Usar tudo isso no momento necessário, porque você tem as armaduras de Efésios 6:10. O capacete da salvação, a couraça do Espírito, as mãos ungidas, os pés ungidos. No dia mau, no dia difícil, no dia complicado, você vai usar as armaduras, você vai proteger sua mente, proteger o seu coração. E Deus vai te dar essa força. Então tome posse da sua bênção, não tenha medo. Pastora, mas só tem gigante, só tem doença, passa ano e vira ano, só tem gigante. Parece, mas é só uma pequena nuvem. O que Davi fez com o gigante? Foi o Espírito Santo que soprou aquela pedra na testa daquele gigante. Foi a força de Davi? Não. Foi a pedra? Não. Foi o poder de Deus que estava naquele menino. Mesmo que você diga, eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sei fazer, mas Deus que faz. Entenda que não é você que faz. É Ele que faz através de você. Nós sem Deus não somos nada, mas com Deus você é tudo. Todas as coisas eu posso, naquele que me fortalece. É importante essa questão que a pastora acabou de ensinar. E a questão do medo. Interessante que a Bíblia diz em Amós, capítulo 3, verso 8, diz assim: bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová,
quem não profetizará? Interessante isso porque o medo, a pastora falou várias vezes essa palavra medo, o medo, ele ouve o grito de Golias. Quando a pastora falou de a guerra ali, a batalha entre Davi e Golias. Então, o medo ouve o grito de Golias. Mas, meus amados e amadas ouvintes, mas a fé ouve o grito do Rei dos Reis, aleluia, que é Jesus. Então, o medo tem que bater em retirada. Por quê? Porque o medo vem das mãos do diabo. O medo vem das mãos do inimigo. Entenda isso. Olha o que diz aqui, Números 23, 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus. Então, meu amado, tome posse desta palavra. Não deixe o medo te escravizar, o medo de decidir, o medo de tomar decisões. O medo paralisa você e você não toma decisões e você se torna uma pessoa indecisa em vários assuntos. Indecisa. E quando a gente vive só indeciso, a nossa vida não prospera, não vai para frente, não deslancha, parece que tem algo bloqueado. Por isso a importância da oração. Por isso a importância do ensinamento da palavra que nos dá orientação, instrução, direção, e a gente ora e Deus vai nos capacitar, a força de Deus virá sobre nós. Então, repetindo, o medo ouve o grito de Golias. O Golias ficava lá, gritando, falando, o exército de Israel estava todo mundo com medo, inclusive os irmãos de Davi, que eram do exército, que eram militares, mas tinham medo, estavam com medo. E Davi, ele cuidava de ovelhas. Davi, certa ocasião, ele diz que veio ali o leão e ele encarou o leão para defender as ovelhas. Depois veio o urso, ele fez a mesma coisa. E quando Davi vai levar um lanche, uma refeição para os seus irmãos, ele escuta o grito de Golias e ele diz, mas quem pensa que ele é? Quem é esse incircunciso aí? O que é um incircunciso? Pessoa que não tinha aliança com Deus. Então, quem não tem aliança com Deus, vai só ter medo. Mas quem tem aliança com Deus através de Cristo, vai ter coragem, vai ter força, vai ter ânimo, porque o Senhor é a nossa força. Deus nos dará graça, Deus nos dará força para vencermos. O Salmo 34, verso 7 diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Então, meu amado e amada, manda embora esse medo aí agora, em nome de Jesus. E Davi tinha alianças com Deus. A minha pergunta é, você tem aliança com Deus? Com quem você anda fazendo alianças? Quais são as legalidades? Porque se o mal habita neste lugar, nesta casa, nesse corpo, nessa pessoa, ela deu brecha, ela deu legalidade. Se você der legalidade, não tem como. Você abriu uma porta para o mal. Então você tem que fechar a porta. Por que Davi falou isso? Porque ele sabia que aquele gigante não tinha aliança com Deus. Mas ele tinha aliança com Deus. Você tem que declarar isso. Eu sou dizimista, eu sou fiel, eu sou batizado nas águas, sou batizado com o Espírito Santo, eu tomo Santa Ceia, eu estou em comunhão com a minha igreja, eu estou em comunhão com o meu pastor, eu estou em comunhão com o meu marido, eu estou em comunhão com os meus projetos espirituais. Procure onde está a brecha, procure onde está a legalidade, porque quem tem brecha e legalidade para o mal nem consegue fazer essa oração para começar. Não consegue. Então, conserta primeiro o seu altar. Quando eu conserto o meu altar, eu procuro onde está a brecha, onde está a legalidade que está travando essa resposta, que está travando os meus caminhos, que está impedindo a bênção. Eu vou analisar. Eu tenho que analisar. Examine-se o homem a si mesmo. Eu não tenho que examinar a minha vizinha. Eu não tenho que examinar o meu marido. Eu tenho que examinar a minha vida. Então, quando você examina você vai achar. Você vai saber. Ah, querido, você sabe.
Você sabe onde você pisou. Você sabe onde você errou. Você tem certeza disso. Você tem convicção. Nem precisa o Espírito Santo fazer você lembrar. A sua consciência, ela já traz ali. Você traz a sua consciência. Verdade, pastor, olha, eu preciso consertar. Passa ano e vira ano, eu vivo mentindo. Eu tenho uma carteirinha de mentirosa. Eu tenho uma carteirinha de mentiroso. Todo ano eu renovo ela. Então você sabe que você é mentiroso. Não existe pecadinho, pecadão. Existe legalidade. Então você sabe onde estão as suas brechas. Então Davi tinha o quê? Ele tinha uma aliança com Deus. E ele sabia que aquele gigante não tinha aliança com Deus. Então você vai dar um decreto no mundo espiritual, lá na sua casa, lá na sua empresa, lá no seu território, que eu disse agora. Nesse território que você está, nesse território que você habita, nesse território que é a sua empresa, nesse território aí que é o seu casamento. Tem ciúme, tem inveja, você quer competir. Tem ilegalidade, tem traição, tem mentira, tem tanta coisa, você sabe. Então tem ilegalidade, tem brecha, então não tem como a pastora orar a vida inteira e não acontece nada. O problema não sou eu e nem Deus, nem a oração. Eu preciso consertar o meu altar. Então, nesta manhã, faça uma aliança com Deus. Senhor, eu estou consertando o meu altar. Eu quero mudar de vida. E quando eu quero, tudo muda. Quando eu não quero, nada muda. Consertar o altar. É todo dia falar para Deus, Senhor, ontem eu falhei porque eu não orei. Ontem eu falhei porque eu não li a Bíblia. Ontem eu falei porque eu não tive a direção do Espírito Santo. Eu ouvi a minha voz, não a voz de Deus. Eu ouvi a voz do inimigo, não a voz de Deus. Você ouviu a programação de ontem, você sabe o que eu estou falando? Que vozes você anda ouvindo? A voz do Espírito Santo ou a voz da sua própria vontade, do seu próprio coração? E o medo, ele é forjado no inferno. Quando você pede perdão para Deus, quando você se arrepende, quando você percebe, eu estou errando, eu estou falhando, e você reconhece, se arrepende, pede perdão, Deus vai te perdoar. Deus vai te restaurar. Agora, existem pessoas que estão fazendo a coisa certa, porém, o medo tem te escravizado. E o medo é a primeira coisa que nós precisamos nos livrar. Então, o inimigo aqui, quando falo inimigo, está falando do diabo, Satanás, as forças do mal. Então, vencer o temor é o golpe contra o inimigo que neutraliza o seu ataque. Porque, como a pastora estava explicando, se eu conheço as verdades de Deus, os princípios da palavra, mas eu estou desobedecendo, então eu estou em pecado. A desobediência é um pecado, entendeu? Então aí por isso que pode ter esse medo de você estar com a consciência pesada. Então o medo ele tem uma amplitude, a gente está falando de várias maneiras aqui, aí cada um tem uma realidade. Talvez uma pessoa está enfrentando uma coisa, outra pessoa está enfrentando outra, não é? Então você precisa entender isso aqui. E quem perdoa os nossos pecados é Jesus. Jesus é o único, não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo, não é o padre, não é o papa. Quem perdoa pecados é Jesus Cristo. Ele é o único. Todos esses nomes que eu mencionei de autoridades têm a sua importância aqui na terra, porém quem perdoa pecados é Jesus. Jesus. Isaías já profetizava a vinda do Messias e já dizia em Isaías 53 que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados, pelas suas chagas fomos sarados. Então, através de Cristo, por isso a importância de Jesus. E para você vencer o pecado, aquilo que desagrada a Deus, você só consegue vencer com Jesus. Sem Jesus você não vai vencer nunca na vida. Entenda isso, entenda isso. Nós estamos falando de Jesus Cristo. Nós não estamos falando de uma denominação evangélica. Eu não estou falando de um CNPJ evangélico. Eu estou falando de Jesus Cristo. Ele salva, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma, Ele muda, Ele tem esse poder. Ele diz em Mateus 28:18: é-me dado todo o poder
nos céus e na terra. Então você precisa de Jesus. Você que nos ouve pela primeira vez, quem sabe alguém indicou para você nos ouvir. Então nós estamos falando de Jesus Cristo, nós não estamos falando de uma religião, eu não estou pregando religião, estou pregando Jesus Cristo, sempre preguei, sempre pregarei Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E é Ele que vai te dar graça e você vai vencer o medo, a insegurança, porque Romanos 8,31 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? E esse medo, ele é amplo. Você tem medo de cumprir o chamado de Deus. Ele chamou você para algo sobrenatural. E você foge. Você foge dos projetos de Deus. Então muitas pessoas têm medo de mergulhar na palavra de Deus. De ser simplesmente um servo. O que é um servo? Ele chama você para servir pessoas. Você está nesse hospital trabalhando hoje porque você é um servo. Você é uma enfermeira, você é um médico, você é um servo. Você estudou, se especializou, mas você está servindo pessoas porque você tem um chamado de Deus para servir. Então o Salmo 112 diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus. É estar submisso à vontade dEle. Que anda em seus mandamentos. Ele tem prazer nas grandezas do Senhor. E sabe o que vai acontecer? No Salmo 112, verso 2. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Sabe o que é isso, queridos? O seu filho está sendo abençoado por sua causa. A sua filha está sendo abençoada por sua causa. Os seus netos estão sendo abençoados por sua causa. É a sua descendência. Então, olha a responsabilidade que eu tenho de levar bênção ou maldição para a minha família. Fazenda e riqueza haverá na sua casa. Olha que tremendo. Olha que forte. Os seus filhos vão colher o fruto da sua fidelidade. Vai ter tudo na sua casa. Vai ter tudo na sua vida. Sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso. Ele é justo. Você entende isso? Antes que o mal chegue na sua vida, você tem a proteção dos anjos do Senhor. Você tem a proteção do sangue do Cordeiro. Você é revestido por Deus em tudo isso. E olha que forte. Você escolhe a bênção ou a maldição. Você escolhe ter medo ou não ter medo. O medo, ele te protege. Tem hora que é bom você ter, certo? Um pouquinho só de medo. Deus colocou essa prudência em você. Você está dirigindo, você não vai ultrapassar. Você tem ali um temor. Você sabe que você pode recuar, avançar e não acelerar. Não precisa ultrapassar. O que é seu vem na sua mão. Esperar com paciência no Senhor é uma prudência, é uma virtude. A Bíblia diz: vigiai e orai. Então vamos vigiar. Onde estamos errando? Onde estamos falhando? Por que não estamos colhendo? O erro nunca está no outro, o erro está sempre em mim. Eu preciso visualizar pelos olhos da fé e consertar minha rota. Consertar minha rota. Porque foi o que aconteceu com Jonas. Conserta a rota que os outros não serão prejudicados. Mas às vezes demoramos para entender isso. Hoje é um dia de vitória, hoje é um dia de milagre, hoje é um dia que Deus está falando forte no meu coração e eu tenho certeza que Deus está mostrando já para nós aí onde precisamos melhorar dia após dia. E é um assunto muito amplo, a pastora dizendo medo, que nós estamos se referindo que você não pode ter o medo do inimigo, medo que você começa a ver fantasmas onde não tem, o medo
dentro da psicologia, vamos assim dizer, tem aquele nível de medo que você se protege, é uma coisa. Mas nós estamos falando de um outro nível de batalha, de guerra, de desafio. Não é? Medo. Às vezes a pessoa ela fica paralisada, ela não consegue reagir porque há um medo exagerado na mente dela. E a Bíblia diz em Isaías 54:17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então, quem tem Jesus, quem tem a presença de Deus, quem tem aliança com Deus, não tem que temer maus olhares, não tem que temer nenhum tipo de trabalhos que alguém faz, né, para tentar destruir você. Praga nenhuma vai chegar na sua casa. O Salmo 91 é espetacular. O Salmo 91, dos salmos mais famosos, vamos assim dizer, ele fala justamente dessa proteção que nós temos. Então você não tem que ficar aí com esse medo. Salmo 91, não é? O verso 2 diz: direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro, a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O verso 10: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda ou à tua casa. Por quê? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E no final ele diz: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Esta é a palavra de Deus para você no dia de hoje. Se você tem acesso à internet e você assiste vídeos no YouTube, então nós temos o nosso canal no YouTube também, o Agindo Deus, exatamente, é youtube.com/Agindo Deus Quem Impedirá, Agindo Deus Quem Impedirá. Talvez você escrever lá, Agindo Deus Quem Impedirá, Pastores Edson e Eva, certamente tem bastante vídeo, então acho que vai chamar ali, você vai perceber que é o Agindo Deus, né? Do Pastor Edson, Pastora Eva e equipe. Então, você pode, você que só ouve no feriado, então entra no canal, né, se inscreva no canal gratuitamente ali, e daí você pode assistir, porque lá no canal do YouTube sempre tem 2 mensagens. Tem uma que a gente manda, que é o nosso podcast, a gente manda para as plataformas digitais, o Spotify, inclusive você que é jovem, né? Nós estamos no Spotify, é uma das plataformas famosas aí do mundo, né? Nós estamos aí no mundo das gravadoras, das plataformas digitais, dessa linguagem moderna aí, né? Então nós estamos de segunda a sexta, tem mensagem quentinha no Spotify, é Ministério Agindo Deus Quem Impedirá, no Spotify, no canal do YouTube. Nós estamos utilizando tudo que dá para usar para levar fé e esperança. E com isso, quem está nos abençoando é você, que é um agente de Deus. Quando você semeia a sua oferta, quando você contribui, nós denominamos os agentes de Deus, você está abençoando tudo isso que a gente fala aqui. Programação de rádio. Aqui nós estamos na Rádio Marumbi AM, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. Estamos na Marumbi FM às 18h15, de segunda a sexta. Nós temos 13 minutinhos, né? Temos também outras emissoras, não tenho como falar o nome aqui, mas outras emissoras. Além dessa aqui, que para nós é como se fosse uma matriz, mas tem outras espalhadas aí pelo Paraná, que nós enviamos nossas mensagens gravadas para expandir. Então tudo isso está acontecendo porque você tem sido um agente de Deus. E quem sabe hoje Deus está te chamando para ser um colaborador financeiro. Primeiro, a oferta tem que ser voluntária, tem que ser com amor, tem que ser com alegria.
A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Então você tem que partir disso aqui. Primeiro tem que ter fé, tem que ter espontaneidade, voluntariedade, amor, né? Alegria. Eu sempre digo, são ingredientes que faz a sua oferta prosperar. Porque você tem que semear com alegria, com amor, tem que ter fé. Quem tem fé semeia e vai colher tudo que você está semeando. Então, quem sabe você quer ajudar, a maneira de você ajudar, nós temos uma conta no Banco do Brasil, nós temos o Pix do Agindo Deus. Então você que passa por Pix, tem o CNPJ e tem também o e-mail, que é eusouumagentededeus@gmail.com. Tá certo? Se você deseja mais informações, se você pedir pelo WhatsApp, a gente passa, tá? E a gente agradece aos apoiadores e a você que vai apoiar a partir de hoje. Aproveite para semear ainda hoje uma semente de fé aí, e eu tenho certeza que Deus vai te recompensar. Graças a Deus, porque vocês estão aí divulgando essas programações, você está salvando vidas, libertando famílias, abençoando casamentos, filhos, crianças, jovens. Então, quando nós semeamos a palavra que traz vida, você está restaurando vidas. Então, divulgue. Divulgue porque você está cheio de conhecimento, sabedoria, palavra de Deus. Então, você está abastecido. E quando a gente está cheio de Deus, abastecido de Deus, nós precisamos nos esvaziar. O que é esvaziar? Levar essa semente, Deus te enche de novo. Aí você leva a palavra, Deus te enche de novo. Então a palavra, ela é vida, ela é viva, ela é eficaz. Nós somos vasos vazios que Ele nos enche, nós nos esvaziamos. Ele nos enche, nós nos esvaziamos, porque Ele não pode encher o que já está cheio. Verdade. Graças a Deus, porque vocês são semeadores dessa palavra de fé, discípulos do Mestre, levando a palavra da vida. Tem uma ouvinte, ela está perguntando, né? Ainda bem que ela perguntou. Gente, hoje nós não temos nosso culto no Sítio Cercado. Tem uma ouvinte aqui, acho que é a Glaci, perguntando. Então, hoje, por ser feriado em Curitiba, onde nós realizamos na quinta-feira lá, é uma escola particular, né? De inglês, espanhol e outros cursos que eles dão. E toda quinta ela cede. Que hoje o povo está de folga, hoje é feriado. Exatamente. E hoje que o povo quer ir, a escola está fechada. Então hoje não tem, tá certo? Hoje. Mas tá bom, né? Toda quinta tem, com exceção hoje que tem feriado, né? Encerrar com a oração da fé. Vamos apresentar a Deus todos os pedidos, agradecer essa grande audiência. Lembrando que se você é novato aqui com a gente, é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, Agindo Deus Quem Impedirá, aqui no rádio. E você pode também, pelo nosso canal no YouTube, assistir uma parte do que a gente fala que é colocado depois no canal do youtube.com/Agindo Deus Quem Impedirá. Sim, ó Deus, nesta manhã nós te louvamos e te agradecemos pelas grandezas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pela sua presença entrando agora nos lares, nos automóveis, nos hospitais, na sala de reunião, naquele lugar secreto desse ouvinte que todas as manhãs para ouvir a sua voz, para ter sabedoria, discernimento, entendimento, para o seu autoconhecimento e entender como funciona, entender como Deus age no intelecto, no emocional, no sentimental, no profissional, no fisiológico dessa pessoa que tantas vezes nem ela mesma se entende. Mas o Senhor nos entende, porque foi o Senhor que nos criou. Está lá no Salmo 139, que o Senhor nos sonda, nos conhece. No oculto, o Senhor nos formou e o Senhor nos entende. E muitas vezes nós não nos entendemos porque funcionamos assim. Mas o Senhor vai de encontro agora a essa dor, a essa enfermidade e arranca pela raiz esse câncer, essa enfermidade no sangue, no útero, no ovário, este caroço, esse mioma, essa hemorragia, essa doença. Cesse de agir agora em nome de Jesus. Essa enxaqueca, esse estresse, essa insônia, essas dores nos ossos, nos joelhos, nas mãos e nos pés. Enfermidade maligna, solte essa pessoa agora em nome de Jesus. Queda de cabelo, doenças nas unhas, doenças na coluna, em nome de Jesus. Enfermidades que foram mandadas para destruir essa família, nós quebramos agora e desfazemos. Pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue do Cordeiro. Passa, Senhor, as suas mãos saradoras, curadoras e libertadoras agora, nesta criança, nesse jovem, nesse papai, nessa mamãe, nesse senhor, nessa senhora.
que está nessa cadeira de roda, que está doente, que está enferma, que está acamada, levante-se agora, em nome de Jesus, de dentro para fora, que essa pessoa possa se posicionar, se levantar na força do Pai, se levantar na força do Filho, se levantar na força do Espírito Santo de Deus. Arranca esses traumas, esses medos, essa insegurança. Em nome de Jesus, abençoa essa água, esses documentos, essa peça de roupa, essa chave, esse passaporte, esse currículo, essa carteira profissional, esse CNPJ, esse CPF. Essas portas que estavam fechadas se abram agora, em nome de Jesus, e todos digam amém, Jesus. Sim, ó Pai, concordamos com esta oração e a Tua palavra diz que o que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Nós declaramos, amém, decretamos, profetizamos salvação, libertação, cura divina, restauração familiar, saúde, paz e abundância para todos que receberam a instrução da palavra e que estão crendo no poder da oração, da intercessão. Abençoa os agentes de Deus, todos aqueles que estão semeando ou que começarão a partir de hoje a semear a sua semente de fé. Abençoa, prospera, multiplica, abençoa as finanças deste empresário, empreendedor, trabalhador e deste que está para montar o seu próprio negócio. Dele capacidade, habilidade, sabedoria e o poder da unção e da abundância de Deus, da prosperidade nas finanças, nos negócios, venha sobre esta casa, esta família, esta empresa, esse empreendedor, este profissional liberal. Assim nós oramos na confiança da vitória e já agradecendo por mais um dia de fé e milagres, porque estamos debaixo de uma unção profética. E assim declaramos e profetizamos Números capítulo 6, do 24 em diante, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Convidamos você e sua família para todos os domingos às 9h30 da manhã estar conosco no presencial. Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba. Você e sua família são todos bem-vindos. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre.